Meu nome é Rodrigo Castilho, sou médico paliativista da Palatio Cuidados Paliativos e hoje estamos conversando com a Annelise de Oliveira. Ela é fonoaudióloga, especialista em cuidados paliativos e a gente vai bater um papo. E o assunto de hoje tem a ver com o paciente que está em cuidados paliativos e que está com dificuldade para se alimentar pela boca. Então, bem-vinda, Anne. Quero saber como é que tu tratas esse tipo de paciente, como é que é no teu dia a dia o paciente quais as demandas que são mais comuns, o paciente que está com dificuldade de comer pela boca ou que está se engasgando, isso é muito comum nos cuidados paliativos? Como é que tu vês isso? Olá a todos. Pois então, durante os 20 anos aí de prática em atendimento a pacientes com doenças crônicas e que ameaçam a vida dos pacientes, a gente sempre acaba encontrando dificuldades na alimentação via oral. Então é comum os pacientes terem um distúrbio de deglutição, que a gente chama de disfagia, em que o paciente pode estar engasgando, pode estar broncoaspirando alguma quantidade de alimento, tem dificuldade mastigatória, tem inapetência na evolução da doença. E aí vai chegando o curso do fim de vida também, em que o paciente vai recusando o alimento ou apresentando maior dificuldade. E aí a fonoaudiologia vem aí para tentar ajudar a ajustar a forma de oferta, para que essa alimentação seja o mais segura e prazerosa possível, faz ajuste de consistência, algumas manobras que podem ajudar esse paciente, sempre tentando contemplar aí a preferência do paciente, o que ele gosta de comer, o que é importante para ele dentro da alimentação, né? E acolhendo junto a família, que tem também as suas preocupações, as suas ansiedades com relação à alimentação ou à não alimentação desse paciente. Então a fonoaudiologia vem trazendo aí esse auxílio, né, junto aos pacientes em cuidados paliativos. E é tão comum, né, essa demanda, essa angústia, porque independente da causa, o paciente que está com uma doença progressiva e irreversível, que é a maior causa que acabam nos chamando para atender o paciente no domicílio, principalmente, vem a questão ele está tossindo, ele não está querendo comer, eu vejo que em todos os casos praticamente isso acontece e muitas vezes se menospreza, né? Por isso que a gente trabalha tantas vezes junto e a gente precisa um do outro para auxiliar nessas demandas e como é que funciona a avaliação da consistência mais adequada? O que é importante assim no dia a dia? As pessoas tendem a achar que é comum ficar engasgando, ficar tossindo durante a alimentação, e isso não é comum, isso não é normal, né? Pelo contrário, existe um risco desse paciente estar broncoaspirando, que quer dizer que ele está entrando alimento no lugar errado, está entrando alimento na via aérea, ele não está conseguindo ter um mecanismo de proteção da via aérea adequado. Então ele precisa ser avaliado por um fonoaudiólogo, a gente vai lá, vai ver quais são as consistências que estão descendo melhor, que ele está deglutindo melhor, qual é a manobra que a gente precisa fazer. Às vezes é uma manobra postural, em que o paciente tem que baixar o queixo para engolir, o paciente ou tem que engolir com muita força. A gente precisa adequar a consistência, às vezes, para uma consistência mais cremosa, mais pastosa, com menos fragmentos, que às vezes os pacientes têm dificuldade com o fragmento sólido. E o bastante comum ainda é o líquido, né? O líquido, como ele desce muito rápido, às vezes os pacientes têm uma demora para fechar a traqueia, para proteger o pulmão da entrada do líquido. Então é comum a gente ver espessamento de líquidos, né? Isso não é tratar a disfagia, isso é um recurso terapêutico para que dê segurança para o paciente enquanto a gente está tentando o ajuste motor necessário para que ele volte a tomar o líquido ralo de novo, né? Então,
não vejo assim que a gente tenha que espessar sempre, não é porque o paciente está tossindo que tem que sair espessando, e a gente sempre pergunta assim, mas está espessado quanto? Né? Quanto que foi a orientação para ser engrossado esse líquido? As pessoas não sabem, as pessoas colocam ali um monte de espessante, fazem uma goma para o paciente comer, e aí depois vem a queixa sempre, ele está inapetente, ele não quer, ele não aceita, porque de fato é ruim, não é um alimento que fique bom, que fique confortável. Então o fonoaudiólogo tem esse papel de tentar ajustar conforme o que acontece no mecanismo de deglutição, qual é a causa desse afogamento, qual é a causa desse engasgo, e a gente vai ver qual é a medida mais adequada nessa situação. Eu vejo que entre tantos profissionais que são fundamentais do cuidado paliativo, mas sim, a fonoaudiologia eu vejo como preciosa, muitas vezes pouco valorizada. Que nem tu acabaste de falar, vamos só espessar, vamos espessar que está resolvido. Não, e nem tanto nem tão pouco, e às vezes também tem a suspeita, não está tossindo, então não está aspirando. Isso também não é uma verdade, né? Também não é verdade. A gente tem os casos dos pacientes que broncoaspiram silente, né? Ou seja, vai entrando resíduo e conteúdo alimentar na traqueia sem que o cérebro mande uma resposta de defesa. O paciente não percebe, ele não sente que está entrando na traqueia. E aí é um paciente que vai chegar no hospital para nós já com uma pneumonia broncoaspirativa e a família vai dizer, não, o paciente não broncoaspirava, ele não tinha nada, ele não tossia, ele não engasgava e tal. Então isso também não é uma verdade. A gente tem que avaliar o conjunto da deglutição, todo o mecanismo de deglutição, desde a entrada do alimento na boca até a descida desse alimento na chegada no estômago, para poder avaliar e decidir que estratégia vai funcionar e vai ser mais pertinente, né? E muitas vezes chamam o fonoaudiólogo para ir lá dizer, tem que passar sonda ou não tem que passar sonda, né? Vamos passar sonda nesse paciente, vamos fazer uma gastrostomia nesse paciente. Então, chama o fonoaudiólogo para dizer, olha, não dá para comer por via oral, não dá para comer por via oral. E quando a gente está em cuidado paliativo e está acompanhando esse paciente nas suas várias fases aí do desenvolvimento e tratamento das suas doenças, eventualmente a gente vai se deparar com essa demanda, assim, vamos manter via oral, mesmo que tenha um risco, mas que isso ainda traga algum tipo de prazer para o paciente, ou vamos submetê-lo a uma medida invasiva de uma nutrição artificial, de colocar uma sonda que tem o seu desconforto, que tem os seus riscos também. Vamos, às vezes, ter que conter esse paciente para que ele fique com a sonda ali. Então, são questões bem delicadas e bem difíceis que a gente tem que conversar com a família, conversar com o paciente quando é possível e entender, de fato, que faz sentido para eles. O que eu vejo, assim, que é muito comum no fim da vida as pessoas ficarem mais desesperadas com a inapetência, com a recusa alimentar. Esses pacientes, eles vão reduzindo a sua ingesta alimentar como uma maneira de preparação para a partida mesmo, né? E isso não tem um sofrimento do paciente envolvido, o paciente não está sofrido com isso. Eu sempre pergunto para a família, ele não comeu, ou comeu pouquinho e tal, ele reclamou de fome, ele está sofrido com isso, a família, não, quando é que é a confusão? É quando a gente tenta forçar e tenta alimentar. Então, o sofrimento está muito mais ligado às expectativas e perspectiva da família diante da alimentação do que propriamente do paciente. O paciente, no final da vida, geralmente não está com nenhum sofrimento envolvido, ele não está passando fome, ele não vai morrer de fome, ele fará a sua partida pela evolução natural das suas doenças e não por não estar sendo alimentado. Então, neste contexto, acaba que sondas não são indicadas, né? Porque senão esses pacientes vão entrar numa cascata de eventos adversos, como ficar contido, agitação, escaras, né? Lesões por pressão por estar acamado e contido no leito, né? Então, em fim de vida, a gente tenta preconizar uma dieta de conforto para o paciente, naquilo que ele tem desejo de comer, no que ele gosta de comer,
e tentando ajustar uma maneira mais segura possível de ofertar. Que importante, né? De trazer todos os aspectos das diferentes fases da vida. Então, nesse ponto, estamos trabalhando do cuidado paliativo no final de vida, e que é muito comum. Vai acontecer conosco, independente do motivo que vai nos levar, a gente vai reduzindo progressivamente a ingesta via oral, que o corpo é sábio, a fome vai indo embora e a pessoa não vai tendo desconforto relacionado a isso. Mas a culturalmente é muito difícil, tem aquele negócio de saco vazio não para em pé, né? Então vem aquela questão cultural forte, come para ficar forte, quando na verdade aquela doença progressiva e irreversível está ocorrendo, e que aumentar a oferta calórica não vai trazer vantagens, não vai significar cuidar, não vai significar curar, e sim, muitas vezes vai ser um estresse a mais. Vai ser o estresse psicológico, porque na hora da refeição existe aquela pressão, come, então a pessoa que está chegando na hora da refeição já fica estressada com a família porque o corpo não aceita mais. Ou se não força para tentar por conta própria ficar mais forte, porque tem isso associado, e acaba tendo sensação de plenitude gástrica, náusea, vômito, né? E acaba que isso não representa melhora no peso, na força, ou nem mesmo uma parada na perda de peso, né? Mas sim, a gente respeita e entende como culturalmente é algo muito difícil. E te ouvindo falar, eu vejo também a importância do cuidado paliativo multidisciplinar. Bem, a gente está avaliando as questões psicológicas que levam a pessoa a ter complicações pela ingesta forçada. A gente falou também sobre o comfort food, em que no final de vida o importante é ressignificar a comida, não como uma quantidade calórica de micronutrientes, e sim do prazer gustatório. Então, de ter o prazer de ter, sentir o sabor que traz memórias afetivas, né? O prazer daquilo que gosta mesmo, né? Eu lembro que no episódio do paciente internado, ele costumava tomar meia taça de vinho todos os dias, e no último dia de vida ele tomou um cálice de vinho, precisou de espessante na consistência adequada, e ele pôde saborear o seu vinho, que era culturalmente, que era rotineiro para ele, mas aquilo trouxe um sorriso, trouxe um prazer, era algo que fazia sentido. Mas isso é muito comum. Na minha experiência, a gente vê assim, vários pedidos, né? Desde McDonald's, que é muito comum, batata frita também é outro bastante pedido. Eu tive 2 a 3 situações agora recentes de pedirem mouse beer, que eram 2 idosas que gostavam muito de mouse beer. Então, assim, tem os desejos alimentares dessas pessoas e de alimentos que para elas têm uma grande representação. O nosso papel é conseguir proporcionar que elas consigam ingerir esse alimento de uma forma mais segura possível, né? Tentando contemplar aí todos esses aspectos, né? Não mais a questão nutricional, calórica, proteica, mas de fato prazer envolvido, né? E tem outros tantos que não querem comer nada, que recusam, a família entra em desespero, porque ele não vai comer nada. Não vai, não quer, né? Não tem vontade, não tem desejo, não. Então, geralmente está cursando mais sonolento, mais apagado, mais lento. Então, a gente tem que também dar esse suporte aí e dar instrumentos para a família também compreender e processando e aceitando isso, né? Não é simples, não é numa conversa, né? A gente é comum chegar num dia, faz toda uma conversa e chega no dia seguinte eles estão lá pedindo sonda, pedindo gastrostomia. Então é um aprendizado também, né? Para a família, para uma mudança de cultura e de pensamento. E essa transdisciplinaridade que a gente estava falando, que bem a parte psicológica, mas também a parceria que a gente tem que ter com um nutricionista especializado em cuidado paliativo, né? Porque
vai entender e estar na mesma sintonia de promover o comfort food, trabalhar com a família também essas questões do quanto que faz sentido forçar ou não forçar. Porque é o seguinte, cuidado paliativo, como a gente costuma repetir, é o cuidado para o paciente e para a família diante de uma doença ameaçadora à vida. É verdade que muitas vezes nos chamam quando a doença já está muito avançada e não tem mais cura, mas tem muitas indicações de cuidado paliativo quando há possibilidade de restauração e que faz sentido muitas vezes para o paciente forçar, porque existe uma possível recuperação ali. Mas as questões mais angustiantes e que geram mais sofrimento para a família e para o paciente é na fase de vida final, em relação à alimentação. Então, eu estava falando do psicólogo, do médico, do fono, do nutri, do dentista também, né? Muitas vezes é importante essa avaliação completa. O que está acontecendo? Às vezes tem alterações, uma candidíase, algumas outras alterações da cavidade oral que estão atrapalhando a deglutição e estão diminuindo a fome, ou de repente uma prótese mal adaptada, e vai ser fundamental a parceria e o trabalho inter e multidisciplinar para avaliação, para fazer tudo, né? Então, o cuidado paliativo às vezes pensa, não tem mais o que fazer. Quanto mais precoce o cuidado paliativo, mais tem o que fazer, sempre vai ter muito o que fazer, ofertar, seguir cuidando desses pacientes e dessas famílias. É bem isso mesmo. Tu trouxe a questão da sonda nasoentérica. E o quanto parece simples, né? Não está comendo, mas vamos passar uma sonda então, já que para alimentá-lo, já que ele está sem comer nada. E infelizmente a gente vê que é prescrito para muitos pacientes que estão em final de vida a dieta artificial. Infelizmente a gente sabe que é uma má prática. Principalmente quando está no processo final de vida, porque a gente está falando que é fisiológico a pessoa diminuir o apetite. O jejum por si só libera substâncias que fazem com que a pessoa tenha até alívio de dor e outros desconfortos, ou seja, o paciente está bem, não está se queixando, se queixa até o contrário, estão me forçando a comida, eu me passo mal quando como. Então, passar uma sonda é algo agressivo, ela causa lesão. Muitas vezes, na maioria dos pacientes em final de vida, existe o delírio, a confusão. Então, essa sonda é retirada pelo paciente muitas vezes. Por que não tiram outra parte do corpo? Porque não causa desconforto. A sonda, sim, causa desconforto. A pessoa tira a sonda e muitas vezes se força e é repassado. Tantos casos em que a gente acompanha, por exemplo, pacientes neurológicos, quadro de demência, em que se propõe sondar e fazer a contenção mecânica. Isso é cuidado, né? Isso é respeitar a dignidade da vida, isso significa fazer bem para alguém que está se aproximando da morte. Infelizmente é um fato triste, ruim, mas é a realidade que todos nós vamos passar. Isso é diário, diariamente a gente convive com isso, né? A gente ainda tem equipes que usam, que fazem, né, lançam mão dessa prática, e é muito, muito, muito doloroso de assistir, né? O paciente às vezes nem precisa estar em delírio, nem precisa estar demenciado, né? Ele às vezes é lúcido e não